Graça e paz, queridos irmãos. Prazer, aqui é o irmão Mike. Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Estudo da Escritura no YouTube. Então, irmãos, a gente vai continuar com aquele tema. Existe vida após a vida após a morte? E sobre o tema que hoje a gente vai abordar, uma passagem bem simples de entender, é sobre Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11, né, que fala ali sobre as almas debaixo do altar, né? Muitos irmãos que creem que existe vida após a morte se utilizam dessa passagem para fundamentar a doutrina da imortalidade da alma e que existe sim vida após a morte, consciência após a morte. Primeiramente, meus queridos irmãos, essa passagem aqui, ela se encontra numa perícope do contexto de Juízos, onde a gente vê o cordeiro abrindo 7 selos e ali diz que sai cavaleiros, né? Que são juízos. Porém, eu vejo um fato de incoerência nessa questão, na fala, no pensamento desses que creem que existe vida após a morte, porque ele se utiliza somente dessa passagem, que é o quinto selo, aqui de Apocalipse 6, do verso 9, onde o cordeiro abre o quinto selo. Eles falam que aqui é literal essa passagem. Porém, se você parar para pensar, a gente tem que ser pelo menos honesto, né? A gente tem que ser pelo menos justo na nossa coerência. Se aqui também é literal, somente o quinto selo é literal, também temos que levar em conta a perícope do contexto como literal, como toda, né? Porém, eu já vi irmãos, né? Irmãos que creem que existe vida após a morte, se utilizar essa passagem e aqui eles dizem que aqui é literal. Porém, os demais selos, né? Que o cordeiro abre, eles dizem que é simbólico. Ou seja, é aquilo que convém e que favorece a minha doutrina, o meu pensamento. Não favorece o contexto da escritura, mas é o que favorece a doutrina, né, o seu pensamento, ou doutrina de homens. Né? A gente tem que ser justo, pelo menos a gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala. Se aqui o verso 9 a 11 é literal, então devemos levar o contexto da perícope como literal. Né? Então temos que crer que vai sair um cavaleiro ali, né? Principalmente o quarto selo. A gente tem que crer que vai sair um cavaleiro ali amarelo, né? Com cavalo amarelo. E ali diz que esse cavaleiro é chamado Morte. E diz que o inferno acompanhava ele. Ou seja, se o quinto selo é literal, o quarto selo também é literal. Então imagina só, quando tiver no tempo do fim, perto do tempo do fim, a gente vai ver aí um cavaleiro, né, com um cavalo amarelo, saindo aí pelo mundo, né? Imagina só, meus queridos irmãos, se a gente for levar o quarto selo também como literal. Então a gente vai ter que levar em conta que o cavalo amarelo e o cavaleiro, que é chamado Morte, vai sair pelo mundo aí, e aqui diz que atrás dele vai vir o inferno, ou seja, imagina só aí a cena literal dessa passagem. Então, vamos ser justos. Se o quinto selo é literal, o contexto da perícope também é literal. Porém, como eu creio que o contexto é simbólico, para mim é fácil de entender. O quinto selo também é simbólico, não é literal. É como eu falei, já vi irmãos que crê nessa visão, nessa teoria da imortalidade da alma. E eles dizem que aqui o quinto selo é literal, mas os demais selos não são. É simbólico. Para eles, né? É aquilo que convém para eles. Então, meus queridos irmãos, eu fiz um estudo sobre essa passagem e a gente vai abordar agora, né? Vejamos. Diante de tantos símbolos pesados, por que deveríamos crer que em Apocalipse 6, verso 9 a 11, as almas debaixo do altar seriam almas simbólicas e não literais? Vejamos. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Como João viu essas almas? Porque elas estavam debaixo do altar. E as outras almas que não eram mártires, onde estavam? E que altar é esse? Era almas mesmo ou apenas uma representação do corpo humano? Se essas almas estão no paraíso, por que clamam por uma resposta de oração? Como poderiam estar agoniados no paraíso?
A gente tem que fazer essas perguntas para esses irmãos que creem que existe vida após morte, né? Essas perguntas têm que ser respondidas, né? Se há um irmão aí que crê que existe vida após a morte, se puder me responder essas perguntas, serei muito grato. Muitas vezes na Bíblia o termo alma significa a própria pessoa em si, ou às vezes representa o corpo humano ou o sangue. Se as almas aqui em questão estavam debaixo do altar, sabemos que debaixo do altar há terra. E neste caso não seria os corpos dos mártires como um testemunho que clama a Deus em voz alta? Existe uma referência isto no sangue nefeste de Abel, morto por seu irmão Caim. Deus disse a Caim: Que fizeste? A voz do sangue nefeste do teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4:10. Sobre o sangue, nefeste ou psirrê, que fala, o livro de Hebreus vai mais longe. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Portanto, comparando as almas, Nefesh ou Psirrém, que clamam em Apocalipse 6:9, com o sangue Nefesh de Abel, podemos estar diante da mesma situação. Não que as almas literais estejam clamando em voz alta, debaixo de um altar, mas simbolicamente a voz do sangue Nefesh dos mártires clamam a Deus, pedindo vingança. Irei dar uma excelente explicação sobre essas almas debaixo do altar. Vejamos. Em Apocalipse 6:9, as almas debaixo do altar são retratadas simbolicamente no lugar do sangue de um sacrifício que junta-se sobre o altar. Por exemplo, veja Levítico 4, verso 25 e Levítico 17:11. O ponto do texto de Apocalipse não é que as almas dos santos esperam durante um estado intermediário em um grande altar no céu, mas que as vidas, nefesh, dos santos, que são mortos por causa do testemunho do evangelho, são uma oferta aceitável a Deus de adoração, que esta oferta exige de Deus para executar a justiça no momento adequado. É muito importante a presença dos mártires em meio às pragas dos 4 cavaleiros do capítulo 6 de Apocalipse, pois Jesus havia anunciado que um dos motivos do julgamento sobre aquela geração perversa era por sua culpa de ter derramado o sangue do justo dos santos de Deus. Observe o que Jesus falou em Mateus 23, 34 a 38. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então devemos entender simbolicamente sobre as almas debaixo do altar. É bom que fique claro que eu não creio na extinção da alma. Eu não creio, irmãos. De acordo com Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, que após a ressurreição dos mortos, os ímpios irão para a punição eterna em corpo. Ou seja, meus queridos irmãos, eu creio realmente, eu creio na imortalidade da alma, né? Tem um vídeo que eu falo que eu creio na imortalidade da alma, mas não pós-morte, mas pós-ressurreição, né? Ali é pós-ressurreição. O ser humano ele vai se tornar uma alma imortal, como Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. Diz que ali a gente vai se tornar incorruptíveis, ou seja, a gente vai ser almas incorruptíveis.
e não um pós-morte, né? A gente não vê isso nas escrituras. Então eu creio que, diferente de alguns, né, que quando a pessoa, o ímpio, for ser jogado no Geena ou no Lago de Fogo, ele não vai ser aniquilado ou vai ser destruído. Ele vai passar por um processo de punição por todos os séculos e séculos. Continuando, meus queridos. Todavia, não creio no chamado estado intermediário, pois as escrituras sagradas não falam em algum lugar de um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. E de fato, meus queridos, a gente não vê, você não encontra no Primeiro Testamento, nem no hebraico e nem no grego, a palavra para estado intermediário. Você não encontra almas nesse exato momento num lugar, num estado intermediário. A única passagem que eles vão se utilizar ali é da parábola do rico e Lázaro, verso 16, do capítulo 16. Né, que depois vou fazer um vídeo sobre essa questão e vou mostrar que alguns eruditos eles deixam bem claro que ali se refere a uma parábola e não algo literal, né, como alguns querem. Continuando, como diz o autor de Hebreus, afirma taxativamente que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Ao deixarmos essa vida, somos transportados ao tribunal de Cristo e à sua presença imediata. Deixamos o tempo e entramos em uma esfera antemporal, chamada também de eternidade. Não há um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, ou entre a morte e o juízo. Foi a doutrina do estado intermediário que proveu um terreno fértil para o surgimento de doutrinas como a do purgatório, a da intercessão dos santos, que não possui qualquer respaldo bíblico consistente. Para quem está vivo no mundo hoje, pode parecer que este dia, o juízo, esteja no futuro, remoto. Mas para quem deixa o mundo hoje, é como se este dia chegasse imediatamente. Não há intervalo. Então, meus queridos irmãos, esse é o estudo, né, sobre Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. E, como eu falei, né, a gente não encontra essa doutrina do estado intermediário no Primeiro Testamento. Sabemos que a Bíblia dos apóstolos era o Primeiro Testamento. Ou seja, a gente não encontra nos escritos dos profetas, na lei, né, onde um profeta, ou até mesmo a lei de Deus, falando sobre um lugar ou um estado intermediário, onde as almas estejam ali, agora no exato momento, passando por um processo de punição. A gente não encontra, isso é fato, né? E a gente vê que a doutrina do estado intermediário foi um terreno fértil, né, para o surgimento de várias heresias, né, como o purgatório, né, ali a intercessão dos santos, né? Ou seja, os que crê que existe vida após morte bebe da mesma água dos nossos irmãos católicos. Ou seja, são católicos disfarçados de protestantes, né? Até mesmo os protestantes bebem da água dos católicos, né? Que crê que existe vida após morte. Então, esse para mim, irmãos, é uma falta de coerência nessa questão sobre a perícope do contexto. No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre Lucas capítulo 16, né? Lucas 16, ali fala da parábola do rico e Lázaro, que ali é uma parábola, né? Era uma história já contada por Cristo, era uma história que já era contada antes de Cristo vir ao mundo. Essa história já era contada por diversas culturas, tanto egípcia como babilônica. Ou seja, já era uma história popular ali pela cultura dos judeus, né? Então não é algo que é literal, mas era uma história que já era contada há muito tempo, antes de Cristo vir a esse mundo. Já era contada essa história. E aí alguns irmãos pegam essa passagem de Lucas 16 para dizer aqui, tá vendo? Aqui tá falando de um estado intermediário, né? Simplesmente, se fala dessa forma. No próximo vídeo, no próximo estudo que vamos ter sobre Lucas 16, vou mostrar alguns pensamentos de alguns escritores cristãos que de fato creem que ali se refere a uma parábola e não algo literal. Tem elementos literais? Tem sim elementos literais, mas o contexto é o que define se é literal ou simbólico, né? A perícope. Então, meus irmãos, esse é o estudo sobre Apocalipse 6, do verso 9 a 11, que de fato a gente devemos levar essa passagem como simbólica e não como literal.
Até porque, como eu falei, se a gente for levar essa passagem ao literal, devemos também levar os demais selos, não somente o quinto selo como literal, mas os demais selos também como literal, né? Vamos ser coerentes nessa questão. Então, meus queridos, esse é o estudo. Fico na graça do nosso Eterno. Amém.